Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, sou professora da UF Campus Patos de Minas, do curso de Engenharia de Alimentos, o qual faz parte da Faculdade de Engenharia Química. Bom, então as nossas 3 primeiras aulas foram com relação aos macronutrientes do leite. Lembra, a gente falou de carboidratos, proteínas e lipídios. Na aula de hoje, a gente vai falar dos micronutrientes do leite, que são os sais, os minerais, as vitaminas e as enzimas do leite, tá? Então, a aula de hoje vou separar nesses 4 tópicos e tá bem interessante. Vamos lá? Bom, os sais do leite, eles são muito importantes para a nutrição, para o processamento e para a estocagem dos produtos derivados do leite. Como eles estão muito associados, muitos deles estão associados às caseínas, algumas mudanças no processamento, como acidificação, tratamento térmico, resfriamento, adição de alguns sais, né? Adição de alguns emulsificantes, interferem no equilíbrio salino desse leite. Então, é muito interessante, muito importante a gente entender a composição e a estrutura desses sais para saber, né, qual processamento é indicado, para saber e para entender o que está acontecendo ali no meu produto após ele ser processado. Bom, a quantidade de sais presentes no leite é bem pequena, tá? No caso do leite de vaca, é em torno de 0,7 a 0,8%, ou seja, de 0,7 a 0,8 gramas para cada 100 ml de leite. O sais, ele é formado, né? No caso, ele é formado por 2 compostos, podendo ser compostos orgânicos ou inorgânicos, tá? Então, a gente tem de um lado o cátion, que é carga positiva, e do outro lado um ânion com carga negativa, né? Um elemento químico de carga negativa. Então, os principais cátions presentes, né, no leite são sódio, potássio, cálcio e magnésio, e os principais ânions são fosfato, citrato e cloreto. Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que os sais são diferentes de minerais. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise de teor de cinzas, então no laboratório é uma análise muito comum, né? A análise de teor de cinzas, onde a gente pega o leite ou pega o derivado lácteo e coloca numa mufla entre 500 e 660 graus, né? E aí esse leite ele passa então por um processo de incineração e se transforma em cinzas. Então, esse conteúdo de cinzas ali que a gente quantifica, a gente está quantificando então o teor de minerais e não de sais. Mila, mas por quê? Porque sais a gente pode ter a presença de íons orgânicos, de elementos orgânicos, e esses elementos eles são perdidos ali durante o processo de incineração, né? E outra coisa, essa temperatura ela pode provocar a vaporização de certos elementos voláteis, como sódio, como potássio, e aí a gente não vai quantificar eles ali na análise do teor de cinzas, tá? Então, essa análise do teor de cinzas, ela não quantifica sais, ela quantifica apenas o teor de minerais que tem naquele leite ou naquele produto lácteo. Bom, esses são os principais sais presentes no leite, tá? Um destaque especial para o cálcio e para o fósforo. Normalmente, esses 2 elementos eles estão muito associados com o conteúdo de proteína. Então, quanto mais proteína eu tenho ali no meu produto, mais cálcio e mais fósforo, porque normalmente eles estão associados à micela de caseína. Então, aqui nessa tabela, a gente vê que a gente tem uma diferença entre as espécies, a quantidade de sais dependendo da espécie, né? Então, aqui eu tenho uma maior quantidade de sais no leite bubalino e no leite ovino, tá? E quantidades menores no leite bovino e caprino. Bom, essa outra tabela, ela apresenta os principais sais do leite, aqui no caso só do leite de vaca, tá?
Então, aqui dentre os sais do leite de vaca, os principais são esses. Potássio, que ele está numa quantidade de 145 miligramas para cada 100 ml de leite. Cálcio, 120, fósforo, 95, cloro, 100 e o citrato, 175. Bom, e esses sais, gente, o que é interessante é que eles estão dispersos tanto na fase aquosa quanto na fase coloidal. Como assim na fase coloidal? Ligados na micela de caseína. Lembra que a gente viu lá na aula de proteínas sobre a composição da micela de caseína? A micela de caseína, além das proteínas, a gente vê a presença de sais, né? A gente vê a presença de minerais ali. Então, esses minerais, esses sais, eles podem estar ligados na micela de caseína ou podem estar simplesmente diluídos ali na solução aquosa. Bom, então aqui nessa tabela a gente tem a quantidade desses sais distribuídos na fase solúvel e na fase coloidal, tá? Isso muda, tá? Muda dependendo de alguns fatores. Por exemplo, aqui tem um exemplo de um leite fresco de vaca a um pH de 6,8. Se eu variar esse pH, eu vou ter uma variação ali da concentração desses sais da fase coloidal para a fase solúvel ou vice-versa, tá? Algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, podem ver que a maioria aqui dos sais, eles estão presentes em ambas as fases ao mesmo tempo, com a exceção do cloro e do sulfato, que estão presentes apenas na parte solúvel, tá? Outra coisa que a gente consegue perceber aqui nessa tabela é a grande quantidade de cálcio e de fósforo na fase coloidal. E aí eu relembro de novo lá nossa aula de proteína. Lembra o que liga ali, ó, uma submicela na outra? Lembra que eu mostrei para vocês? O fosfato cálcico. Então, o fosfato cálcico é aquela colinha que vai ligando uma submicela na outra. E justamente por isso, a gente tem uma grande quantidade desses íons aí na fase coloidal, que eles estão ligados, então eles estão ali dando estabilidade para minha micela de caseína, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para o fosfato cálcico, né? O fosfato de cálcio, que ele é extremamente importante na estabilidade do leite, porque é ele que dá estabilidade, é ele que liga ali as submicelas de caseína, né? Dando estabilidade, então, para a micela de caseína. Então, esse fosfato, como a gente acabou de ver na tabela, ele pode estar em solução ou ligado à micela de caseína, no estado coloidal, tá? E essa mudança ali entre a quantidade, a concentração dele na solução e presente na micela, é o que a gente chama de equilíbrio salino do leite. Então, ele fica ali passando entre fase aquosa e fase coloidal. Bom, e como eu comentei com vocês, vários fatores podem desestabilizar, né? Podem modificar esse equilíbrio salino do leite. Então, vou falar para vocês aqui de 4 fatores principais, que é acidificação, alcalinização, tratamento térmico e resfriamento, tá? No processo de acidificação, o que acontece com esses sais, tá? Essa acidificação ela pode acontecer de forma rápida, quando a gente adiciona um sal, por exemplo, adiciona um vinagre ou adiciona um limão, então tem um processo de acidificação rápido, ou um processo de acidificação lento, tá? Que é esse caso aqui. Eu tampei a palavrinha aqui, né? Acidificação lenta, que é quando eu tenho um processo de acidificação ocasionado por micro-organismos. Então, aquele micro-organismo naturalmente presente no leite, ele começa a fermentar, né, utilizando a lactose como substrato e formar ácido lático. E aí, esse ácido lático faz com que o pH do meu meio diminua, e aí eu tenho um processo de acidificação. Esse processo de acidificação, gente, ele vai desestabilizar a minha micela. Por quê? O que acontece ali dentro? Quando eu tenho acidificação, ou acidificação rápida, ou acidificação lenta, eu tenho um aumento da solubilidade do meu fosfato cálcico. Como assim, Mila? Então, se eu aumento a solubilidade do fosfato cálcico,
Ele vai sair da minha micela, né? Então, aqui a foto, ó. Então, ele está saindo da minha micela de caseína e indo para a fase aquosa do leite, tá? E aí eu tenho um processo de desestabilização. E isso aí a gente já entende, né? E lá na aula de proteínas a gente falou um pouquinho disso, do processo de precipitação ácida, de coagulação ácida, onde eu tenho ali uma desestabilização da minha micela, né? E aí eu tenho aquela precipitação, aquela separação de fases entre soro, né? E fase e caseína, ok? Então, o processo de acidificação, ele interfere porque ele aumenta a solubilidade do fosfato cálcico, ok? E o contrário? Ah, e outra, é reversível? Não, tá? Então, o processo de acidificação, depois que eu fizer um processo de alcalinização, eu não volto para aquela estrutura física ali, eu não consigo retornar, tá? Então, é um processo irreversível, ok? Então, como a gente está falando disso, o processo de alcalinização, ele faz justamente o contrário. Ele diminui a solubilidade do fosfato cálcico e que acontece? A tendência, já que ele diminui a solubilidade. Então, imagina que eu tenho ali um monte de fosfato cálcico, né, de sais ali de fosfato cálcico no meio aquoso. E como ele já está em supersaturação, a tendência é que ele vai, então, para fase micelar, vai se ligar ali nas micelas de caseína. Se eu faço um processo de alcalinização onde a solubilidade diminui mais ainda, mais fosfato de cálcio vai se ligar na micela de proteína. Tá? Então, eu vou ter uma maior quantidade de fosfato cálcico na micela de caseína. Só que esse tipo de tratamento de alcalinização de produtos lácteos muito raramente é utilizado na indústria de laticínios. Então, do ponto de vista tecnológico, não tem grande importância, tá? Eu quis colocar aqui para vocês entenderem que se eu acidifico, eu aumento a solubilidade. Se eu alcalinizo, né, se eu adiciono agentes alcalinizantes, eu tenho uma diminuição da solubilidade, ok? Bom, outro processo muito utilizado na indústria de laticínios é o tratamento térmico, tá? A utilização desse tratamento térmico objetiva destruir micro-organismos que podem causar algum mal para o consumidor. Esse tratamento térmico pode ser realizado de forma rápida, lenta, né? Tem pasteurização rápida, pasteurização lenta, tem tratamento HT, tem esterilização. Então, os tratamentos térmicos, eles são amplamente utilizados na indústria de laticínios para fazer vários tipos de produtos. E aí, se eu tenho uma mudança ali no meu leite, né, na temperatura do meu leite, consequentemente eu tenho uma mudança na concentração, no equilíbrio salino desse produto. Então, no caso da temperatura, o aumento da temperatura diminui a solubilidade do fosfato cálcico. Ou seja, eu tenho uma insolubilização desses fosfatos. Aí vocês vão pensar, ah, então ótimo, né? Então saiu ali do meio aquoso, foi para a micela, minha micela ficou mais firme ainda. Então, nem sempre. Depende muito da temperatura que foi utilizada nesse tratamento térmico. Se eu utilizei temperaturas menores que 95 graus, eu realmente tenho essa insolubilização, ele vai para a micela de caseína e ele é completamente reversível. A hora que eu tenho resfriamento desse leite, então imagina ali o leite pasteurizado, né? Eu tive ali uma mudança de fase, o fosfato cálcico foi ali para a fase coloidal. A hora que esse leite pasteurizado foi resfriado após o processamento, ele é resfriado, né? Ele não pode ficar a temperatura ambiente. Aí eu tenho, então, a volta, né? Sai ali da micela e volta para a fase aquosa. Então, é um processo reversível. Se eu uso temperaturas acima disso, acima de 95 graus, temperaturas ultra altas temperaturas, eu tenho a formação de um novo composto, chamado beta-fosfato tricálcico cristalino. Nesse caso, ele não consegue entrar na micela de caseína, tá? Então, eu tenho a formação de um novo composto, mas que não vai fazer parte ali da minha micela, tá? Então, pode ser que mesmo eu utilizando alta temperatura, eu tenha
uma desestabilização da minha micela. É muito comum em leite OHT, e é inclusive permitido pela legislação, a adição de fosfatos para melhorar essa estabilidade proteica, né? Muita gente acha que utiliza conservantes em leite OHT, não tem utilização de conservantes, tem a utilização de estabilizadores de proteína, que é justamente por causa dessa desestabilização salina que acontece quando eu tenho temperaturas muito altas, ok? Bom, e o contrário acontece. Quando eu resfrio, se eu tenho um aquecimento, eu tenho uma diminuição da solubilidade. Se eu tenho um resfriamento, óbvio, eu vou ter um aumento da solubilidade. Bom, se eu tenho aumento da solubilidade, eu tenho a saída ali do meu fosfato cálcico da minha micela, tá? Então, ela sai da minha micela, vai para a fase aquosa, inclusive a beta-caseína. No processo de resfriamento, eu tenho a saída da beta-caseína da minha micela, porque o resfriamento, ele enfraquece essas ligações hidrofóbicas. Por isso que temperatura de refrigeração não é a temperatura ideal para fabricar queijo, por exemplo. Porque na fabricação de queijo eu quero uma interação hidrofóbica forte, né? Porque eu quero a parte hidrofóbica de um lado e a parte hidrofílica, que é o soro, do outro. Então, temperatura de refrigeração não é a ideal para a produção de queijo. E esse processo, ele é reversível, tá? Então, eu tenho resfriamento, eu tenho a saída do fosfato cálcico para a fase aquosa, eu tenho a saída da beta-caseína pelo enfraquecimento das ligações, mas quando eu aqueço esse leite, tudo isso volta ali para a minha micela, tá? Então, é um processo reversível, ok? E aqui tá, então, só para a gente fechar aí o nosso primeiro tópico dos 4, um resumo do que pode interferir no equilíbrio salino, tá? No livro do Cruz, ele apresenta outros fatores. Eu quis trazer aqui para vocês, como a gente falar de 4 assuntos ao mesmo tempo, para não ficar muito grande, eu trouxe para vocês os 3 principais. Mas quem quiser aprofundar nesse assunto, no livro ele fala de outros fatores que interferem nesse equilíbrio salino, tá? Então, a gente falou aí da acidificação, onde eu tenho a saída do fosfato de cálcio, né? E a alcalinização, que é o contrário, a entrada do fosfato de cálcio. O resfriamento, onde eu também tenho a saída do fosfato de cálcio. E o tratamento térmico, onde eu tenho a entrada do fosfato de cálcio, né? E aqui no resfriamento, a gente falou também da saída da beta-caseína, ok? Bom, então, tranquilo com relação às sais, a gente passa então para a parte dos minerais do leite, tá? Os minerais, eles são encontrados no corpo humano como íons inorgânicos, ok? São essenciais à vida, porque eles não podem ser sintetizados pelo nosso organismo, então, ou seja, eles têm que ser absorvidos através da dieta, e por isso eles são considerados essenciais, tá? Bom, nessa tabela a gente tem os 20 minerais considerados essenciais para o ser humano. E a boa notícia é que o leite tem todos eles, tá? Então o leite ele possui todos os 20 minerais considerados essenciais para o ser humano, ou seja, nosso corpo ele não produz e a gente precisa absorver esses minerais, né, através da dieta. Claro que o leite não é fonte de todos esses minerais. A gente tem aqui os minerais que estão presentes em quantidade traço, ou seja, em quantidade pequena, tá? Mas a gente tem vários outros minerais aqui que estão presentes em uma quantidade muito grande. Por exemplo, potássio, cálcio, fósforo, cloro, sódio, magnésio. Então, são minerais presentes em uma quantidade relativamente alta, tá? Eu quero dar um destaque especial aqui para o cálcio, tá? A gente tem uma quantidade muito grande de cálcio no leite. A quantidade aqui em 100 ml varia entre 118 e 124 miligramas. A recomendação diária de ingestão do cálcio é de 1.000 miligramas. Ou seja, se eu tomar 400 ml de leite por dia, eu já estou ingerindo 50% do que é recomendado, tá? Então, em 400 ml de leite, eu tenho 50% da ingestão diária recomendada de cálcio. Isso é muito importante do ponto de vista nutricional. Agora, do ponto de vista tecnológico, também é muito bom.
Do ponto de vista tecnológico, o cálcio, a presença do cálcio no leite é extremamente importante no processo de produção de queijo. Agora vamos relembrar de novo lá a nossa aula de proteína. Vocês lembram da capa caseína? Ela tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Vocês lembram disso? E o que acontece quando eu adiciono a enzima, a quimiosina ali, renina? Eu tenho a quebra dessa capa caseína. A parte hidrofóbica vai para um lado e a parte hidrofílica vai para o outro lado. Essa parte hidrofóbica é a chamada paracaseína. A paracaseína encontra com quem mesmo lá, na hora que ela, lá na solução, encontra com cálcio que está solúvel, né, que está dissolvido ali na fase aquosa do leite, formando então paracaseinato de cálcio, que nada mais é do que essa massa do queijo, esse coágulo, né? Ou seja, se eu tenho uma quantidade grande de cálcio solúvel, eu vou ter um coágulo muito mais resistente, muito mais firme. O rendimento do meu queijo vai ser muito maior. Então, a presença desse cálcio na fase solúvel é extremamente importante no processo de produção de queijo. E aí, relembrando ali o que a gente acabou de falar, quando eu tenho aquecimento, ou seja, quando eu aumento a temperatura, o que eu faço com o cálcio mesmo? Eu insolubilizo, né? Mesmo que seja só pasteurização, eu tenho a transferência do fosfato de cálcio que está na fase aquosa para a fase micelar. Ele vai para a micela, lembra? Diminua a solubilidade do fosfato e do cálcio, ou seja, menos cálcio livre no meio. Então, para queijos que são fabricados, que são produzidos com leite pasteurizado, é recomendado a adição de cloreto de cálcio, né? Eu adiciono cálcio para que eu tenha uma maior quantidade de cálcio solúvel para a formação do caseinato de cálcio, certo? Para queijo feito de leite cru não precisa, porque eu não tenho processo de insolubilização, né? Então eu já tenho uma quantidade de cálcio livre, de cálcio solúvel ali bem grande, que vai fazer com que eu tenha essa massa formada, que meu rendimento seja bom. Mas para queijos que utilizam leite, que passam por aquecimento, é importante a adição de cálcio, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da influência dos processos na quantidade desses minerais. Os minerais, diferentes das vitaminas, né, eles não são destruídos quando eu tenho aquecimento, quando eu tenho luz, quando eu tenho oxigênio. Então, os minerais, eles não são influenciados. Então, eles são muito mais estáveis que as vitaminas, por exemplo, né? Eles são elementos inorgânicos e praticamente não mudam durante o processamento. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha de um leite cru integral, né? Então, do lado de cá eu tenho leite cru integral e aqui o leite que passou pelo processo de pasteurização, tá? Eu trouxe para vocês só com relação aos macronutrientes e não trouxe aquela parte de elementos traços, tá? Mas isso tem disponível no livro aqui, no final ali eu coloco a referência. Mas o que interessa para a gente principalmente é aquilo que o leite é fonte, aquilo que o leite tem em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui ó, a gente vê que não tem praticamente nenhuma mudança na quantidade de minerais antes e após ao tratamento térmico. Então, vamos ver aqui o cálcio, né, que é o que mais interessa para a gente. A quantidade dele em 100 ml de leite cru varia de 118 a 124. Após a pasteurização, ele permanece ali com 118. Tá? Então, o tratamento térmico ele não influencia na quantidade de minerais nos produtos. Bom, com relação à concentração, alguns derivados lácteos passam pelo processo de concentração, por exemplo, o leite em pó, né, que passa pelo processo de desidratação, leite condensado, doce de leite, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo para vocês do leite em pó desnatado e do leite condensado. O que acontece, gente, quando esse produto, esse leite, passa por um processo de desidratação, de concentração? Eu tenho também, obviamente, uma concentração dos meus componentes, porque eles não são perdidos. Então, eles vão ser concentrados. Então, aqui, vou dar de novo o exemplo do cálcio, né? Se eu tenho aqui no leite cru de 118 a 124 miligramas para cada 100 ml de leite cru, quando eu tenho uma concentração
transformando esse leite em leite em pó, essa quantidade vai para 1.280 miligramas para cada 100 ml de leite. Então, eu tenho uma concentração, um aumento de 11 vezes na quantidade inicial desse mineral. No leite condensado, por exemplo, esse valor ele é 290 miligramas para cada 100 ml de leite. Então, eu tenho praticamente mais que o dobro da quantidade de cálcio nesse produto concentrado. Tá? Então, como os minerais eles não são perdidos no processo, eles vão concentrar, ok? No queijo, por exemplo, o que acontece? No caso do queijo, eu tenho a separação, né? Eu não aproveito o soro no meu produto. Então, claro, junto com o soro vão também alguns minerais. Então, junto com esse soro, eu tenho ali o sódio, o potássio, o cloro indo embora junto com esse soro. Então, esses minerais, eles não fazem parte do queijo. E tenho outros minerais, como por exemplo cálcio, magnésio, manganês, zinco, que estão ali ligados na micela e ficam retidos na massa do queijo. Então, eles estão presentes no queijo, ok? Isso no caso de uma coagulação enzimática, onde eu tenho pH em torno da neutralidade. Se eu tenho um processo de obtenção de queijo por coagulação ácida, por exemplo, queijo cottage, queijo petit suisse, que é aquele que todo mundo acha que é leite fermentado, danoninho, né? Não, ele é um processo, um queijo de coagulação ácida. Então, esses queijos de coagulação ácida, eu tenho... O que acontece quando eu tenho acidificação? Eu tenho um processo de aumento da solubilidade do fosfato cálcico. Então, ou seja, o fosfato cálcico que estava na minha micela, ele vai para a fase solúvel. E aí, no processo de dessoramento, eu tenho a remoção desses minerais que estavam na micela e agora estão na fase solúvel e vão indo embora ali junto com o meu soro, né? Ali no processo de dessoramento. Então, se eu quero uma quantidade maior de minerais, eu tenho que fazer coagulação enzimática, tá? Então, esses queijos que passam por processo de coagulação ácida, eles não têm uma quantidade muito alta de minerais, tá? Bom, tranquila a parte de minerais, a gente passa então para a parte de vitaminas. As vitaminas, elas são compostos orgânicos que, no geral, não podem ser sintetizados pelos seres humanos, tá? Pouquíssimas vitaminas são sintetizadas pelo ser humano, ou seja, elas também precisam ser obtidas, né, introduzidas por meio de uma dieta, ok? Bom, nessa tabela eu apresento para vocês as 13 vitaminas que são reconhecidas atualmente, tá? E, de novo, uma ótima notícia. O leite, ele possui essas 13 vitaminas consideradas essenciais para o ser humano. Claro que ele não é fonte de todas as vitaminas, mas pelo menos em algum nível ele contém todas elas, tá? Algumas em maior quantidade, outras apenas em quantidades traço, mas ele contém todas as vitaminas. Então, a gente pode falar que o leite ele é um produto extremamente nutritivo, né? Porque ele apresenta todos os minerais e todas as vitaminas consideradas essenciais para o ser humano. Nessa tabela, a gente consegue ver uma separação aqui entre as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Mila, o que é isso? As vitaminas lipossolúveis são aquelas que estão dissolvidas, né, emulsionadas ali juntamente com a fase oleosa do leite, tá? Então, elas estão ligadas ali nos lipídios do leite. E as hidrossolúveis, elas estão diluídas, elas estão suspensas, suspensas não, diluídas ali na fase aquosa do leite. Então, as principais lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas lipossolúveis, obviamente, no processo de desnate do leite, eu tenho essa separação. Então, por exemplo, o leite desnatado, eu não tenho a presença dessas vitaminas, né? Tanto que, acho que em outras videoaulas eu já falei sobre isso, que se você não tiver nenhum problema com obesidade,
não é recomendável que você opte pelo leite desnatado, né? Não tem sentido, porque aí você tá deixando de absorver algumas vitaminas lipossolúveis, né? Eu falei isso para vocês lá na aula que eu estava falando para vocês dos ácidos graxos essenciais. É importante a gente absorver esses ácidos graxos essenciais, essas vitaminas lipossolúveis. E se eu tenho o processo de desnate, eu tenho a remoção dessa parte lipofílica aí. As vitaminas hidrossolúveis, elas são constituídas principalmente pela vitamina C e pelas vitaminas do grupo B, ok? As vitaminas hidrossolúveis, a maioria delas, no processo, por exemplo, do queijo, a gente tem a separação do soro e elas vão embora junto com o soro. Então, a maioria das vitaminas hidrossolúveis não estão presentes no queijo, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês das principais, como a gente não tem tanto tempo, eu vou apresentar para vocês a vitamina A, que ela está presente em uma grande quantidade no leite, tá? A riboflavina, extremamente importante, porque ela está presente em grande quantidade também no leite. Tiamina e a vitamina B12. Então, na videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas 4 vitaminas, as quais são consideradas, o leite é considerado fonte, tá? Então, a primeira delas, a vitamina A, que é o retinol, né? Ele tem a função específica ligada à retina do olho. Seu conteúdo no leite ele é dependente da quantidade de carotenoides da alimentação animal, então ele varia muito, inclusive de acordo com a alimentação do animal. Muito sensíveis à ação da luz, oxigênio, calor e acidez. Então, é uma vitamina que muito facilmente ela é perdida, tá? Por isso que a embalagem, né, o armazenamento desse leite, ele é extremamente importante para manutenção dessa vitamina. A vitamina B2, ou riboflavina, ela é responsável pela coloração amarela do soro de leite e ela é relativamente termoestável, mas facilmente ela é perdida pela luz, tá? Então, ela é muito sensível à luz, mas não é sensível à temperatura. A tiamina, ou B1, ela é muito importante no metabolismo energético. Durante o processamento, as perdas dela são menores que 10%, tá? Bom, dentre todas as vitaminas, a gente tem que dar uma atenção especial para a cobalamina, que é a vitamina B12, tá? Por quê? Porque a vitamina B12, ela só é produzida, né? A gente só encontra essa vitamina em produtos de origem animal, tá? E o leite é uma fonte riquíssima de B12. Né? Se vocês voltarem ali na tabelinha, eu não falei de um por um, mas se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver lá naquela tabelinha de vitaminas que eu apresentei para vocês, que a vitamina B12, em 400 ml de leite, a gente consegue absorver até 75% da ingestão recomendada diária dessa vitamina. Então, ou seja, 2 copos de leite por dia são suficientes para que eu tenha uma quantidade boa dessa vitamina no meu organismo. E como ela é uma vitamina considerada essencial, a gente precisa obter, né? Precisa introduzir essa vitamina no nosso organismo por meio da dieta. Nosso corpo não produz vitamina B12. Então, é muito importante, o leite ele é um dos alimentos mais importantes com relação à vitamina B12, tá? Com relação ao processamento, as perdas são menores que 10%, então mesmo em leite OHT, mesmo em leite que tem uma estocagem prolongada, a gente tem aí a presença dessa vitamina B12, tá? Ela é importante, ela é um importante cofator para a síntese de metionina, ok? Então, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho da interferência do processamento e do armazenamento na estabilidade das vitaminas, tá? Diferente dos minerais, as vitaminas são extremamente instáveis, tá? Então, é bem complicado, muito estudo ainda precisa ser feito para tentar melhorar o processamento, tentar melhorar o armazenamento do leite, para que eu tenha aí uma maior retenção dessas vitaminas. Ok?
Então, agora eu vou falar de algumas etapas, né? E como a gente pode fazer para melhorar a retenção de vitaminas. Por exemplo, no processo de homogeneização, que é o processo da quebra da gordura. Evitar fazer em sistema aberto. Por quê? Porque eu tenho presença de oxigênio e a maioria das vitaminas são oxidadas na presença de oxigênio, tá? Então, sempre fazer o processo de homogeneização em sistema fechado, ok? Com relação ao tratamento térmico, gente, a boa notícia é que tanto a pasteurização quanto a esterilização, a perda de vitamina é muito pequena, com uma exceção, a vitamina C, né? Mas a vitamina C ela é extremamente sensível e o leite ele não assim, não é fonte, né, de vitamina C. Então, a gente acaba perdendo aí essa vitamina durante o processo de pasteurização e esterilização. Então, a gente tem perdas de 25% aqui, de 10 a 25% na pasteurização, de 25% aí na esterilização, tá? Quando a gente compara a pasteurização e a esterilização com alguns processos domésticos, por exemplo, fervura, né? A gente pega o leite e faz a fervura em casa para pasteurizar esse leite de forma doméstica. Aí eu tenho uma maior perda de vitamina, tá? Então, por exemplo, que vitamina A, eu tenho perda de até 21%, tiamina 27%, riboflavina 27%, tá? Então, as perdas elas são maiores nesses processos domésticos, porque é mais demorado, tá? Fica mais tempo em alta temperatura. E no processo de desidratação por atomização, que é aquele processo que a gente faz para a obtenção do leite em pó, a gente tem uma perda considerável aqui, ó, de B12, tanto na fervura quanto na obtenção do leite em pó. Eu tenho uma perda de até 30% na B12. E isso é preocupante porque B12 é uma das principais vitaminas presentes no leite, tá? Mas na pasteurização e na esterilização eu consigo conservar a maioria delas, tá? Então, o máximo de perda que eu tenho é uma perda de 10%, tá? Com exceção da vitamina C, ok? Bom, outro processo que a gente tem aí na indústria de laticínios é o processo de desnate, tá? Muito comum para obtenção de produtos desnatados, semidesnatados, né? Então, de um lado aí eu tenho a obtenção do leite desnatado e aqui a obtenção da gordura. Então, obviamente, produtos leites, né, desnatados e semidesnatados, eles vão ter uma quantidade menor de vitaminas lipossolúveis. Bom, a indústria ela consegue resolver esse problema das perdas de vitaminas. Então, coloquei aqui para vocês dois exemplos. Um exemplo de leite fortificado e um exemplo de leite enriquecido. Mila, mas como assim? Qual que é a diferença? Um leite fortificado, igual o caso aqui, ó, ele é fortificado com ferro, por exemplo, né? Então, leite fortificado significa que eu adicionei alguns elementos, né, minerais, vitaminas, que o leite não é fonte. Então, por exemplo, ferro. Ferro, o leite, ele não é vitamina, é mineral, né? Mas assim, só dando exemplo para vocês, ele não é fonte de ferro. Então, eu adicionei, né, esse ferro para que aquele alimento, além de todos aqueles outros, tudo aquilo que ele é fonte, ele também contenha ferro. Então, quando eu faço o processo de fortificação, eu tenho a adição de um ingrediente que meu alimento não tem naturalmente, que não esteja presente naturalmente em grande quantidade no meu produto. Já o processo de enriquecimento, que é esse segundo exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui do cálcio, que também é um mineral, né, mas vale também para as vitaminas, aqui que foram os exemplos que eu achei. O leite já é fonte de cálcio, mas além disso eu adicionei mais cálcio ainda. Então é um produto enriquecido de um elemento que já existia naturalmente neste produto, ok? Então a indústria de alimentos em geral, ela usa, né, disso, e isso é muito bom, para melhorar nutricionalmente os produtos industrializados, ok?
E por último, aí com relação às vitaminas, eu tenho as embalagens, né, que são utilizadas então para fazer uma barreira contra a luz, contra o oxigênio, né? Então é importante utilizar embalagens opacas. Então vidro não é legal, porque eu tenho aí eu consigo ter a transmissão aí, né, a incidência de luz. Então dá preferência para embalagens opacas e que impedem a entrada de oxigênio, para tentar conservar melhor as vitaminas. Bom, e por último, gente, bem rapidinho essa parte aí, já tem 40 minutos, a parte de enzimas, tá? As enzimas do leite. O que são enzimas, né? Enzimas são proteínas biologicamente ativas que, embora presentes em pequenas quantidades, elas têm um grande impacto na estabilidade dos alimentos lácteos, tá? Então é importante a gente falar um pouquinho delas aqui. Nessa aula de hoje, eu vou focar mais nas enzimas naturalmente presentes no leite, ou seja, nas endógenas, tá? Em um outro momento, ou em outra oportunidade, a gente pode falar das enzimas exógenas, tá? Aquelas que a gente adiciona no leite. Ou daquelas produzidas por micro-organismos. Então, a gente precisaria de uma aula inteira sobre isso. Então, agora na videoaula de hoje, como a gente tem pouco tempo, né? Eu vou focar nas enzimas naturais do leite, aquelas que estão presentes naturalmente no leite, ok? Existem mais de 60 enzimas diferentes endógenas, só as endógenas, existem mais de 60 enzimas diferentes e elas são produzidas em diferentes células, né? Pode ser produzida nas células do tecido mamário, plasma sanguíneo, leucócitos do sangue. Então, aqui a gente vai falar das principais. Bom, então as principais enzimas endógenas do leite e a sua respectiva importância estão apresentadas nesta tabela, tá? Então, eu vou falar de cada uma delas agora, ok? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho da lipase, né? A gente já falou um pouquinho da lipase lá na aula de lipídios. A lipase, ela age diretamente no triglicerídeo, quebrando, né? Separando o glicerol, liberando ácidos graxos livres. E, como ela é uma hidrolase, o próprio nome já diz, né? Isso acontece na presença de água. E aí, esse processo de liberação de ácidos graxos livres, ele traz um gosto amargo e um sabor de ranço para o produto, tá? A nossa sorte é que ela é extremamente termolábil, então, no processo de pasteurização, ela facilmente é destruída, tá? Ela facilmente é inativada. Bom, outra hidrolase presente, né, naturalmente no leite é a plasmina. Ela é uma protease alcalina, tá? E aí, como o próprio nome já diz, uma protease, ela hidrolisa, ela quebra proteínas, transformando essas proteínas em peptídeos mais simples ou aminoácidos. E isso gera sabor amargo e mudança de viscosidade. Então, ela causa ali um problema muito grave, que é o problema de gelificação do leite. Ela atua principalmente na beta e na alfa-S2-caseína, transforma a beta-caseína em gama-caseína, tá? Outra hidrolase, também uma protease, ali no caso a gente falou da protease alcalina, que é a protease ácida, é a catepsina D, tá? A catepsina D, ela também age nas proteínas, transformando em peptídeos mais simples ou aminoácidos, também causa sabor amargo e mudança de viscosidade, e atua na alfa-caseína, transformando ela em lambda-caseína, tá? Eu tenho aí a fosfatase alcalina, que é uma enzima que catalisa a hidrólise dos ésteres fosfóricos, tá? E ela é inativada a uma temperatura ligeiramente abaixo da temperatura de pasteurização. Mila, mas qual que é a importância disso? A importância disso é que a gente consegue utilizar essa enzima para controlar o processo de pasteurização. Porque é muito mais fácil a gente conseguir ver se a fosfatase está ativa ou não no meu leite do que fazer uma análise microbiológica, que é muito mais demorado. Então, para eu saber se o processo de pasteurização foi suficiente, ou seja, se a temperatura alcançou a temperatura ideal de pasteurização, eu faço um teste de fosfatase. Se a fosfatase alcalina estiver ativa, significa que eu não atingi a temperatura que eu precisava atingir.
Agora, se ela estiver inativada, significa que, ok, a pasteurização atingiu a temperatura que precisava atingir, tá? Então, ela tem uma grande importância ali no momento de controlar o processo de pasteurização, ok? A fosfatase ácida, ela está presente em uma quantidade muito menor, tá? Ela também catalisa ésteres, a hidrólise dos ésteres fosfóricos. pH ótimo é 4,5, tem uma menor concentração. E ela é mais termorresistente, ela apresenta atividade até 95 graus. A lactoperoxidase, ela catalisa a oxidação de uma série de substâncias aromáticas, catalisa a oxidação do tiocianato, tá? Que é um produto que inibe certas bactérias e por isso, se vocês voltarem lá na tabelinha, vocês vão ver, ela tem ali como uma das importâncias ser um agente bactericida, tá? Então, uma das importâncias dela é isso. E outra importância, que ela também é um indicativo de tratamento térmico excessivo. Como assim? A temperatura de inativação dessa enzima é uma temperatura acima de 80 graus. Então, se eu pasteurizei meu leite, essa lactoperoxidase, quando eu fizer o teste, ela precisa estar ativa. Se eu ultrapasteurizei meu leite, ou seja, temperatura acima de 130 graus, ela tem que estar inativa. Então, a gente usa essa enzima, né, para controlar o processo. Eu faço a análise, se a enzima estiver ativa, significa que o tratamento térmico, a pasteurização foi correta, tá? Se ela estiver inativa, significa que eu tive um aquecimento muito elevado, certo? Então, por exemplo, no leite pasteurizado, eu preciso ter fosfatase alcalina inativa, mas peroxidase ativa, tá? No HT, os dois têm que estar inativos no tratamento ultra alta temperatura, tanto a enzima fosfatase quanto a enzima peroxidase têm que estar inativos. Mila, porque elas fazem mal? Não, não é que elas fazem mal. É porque é um jeito da gente saber se a pasteurização e a ultrapasteurização foram eficientes ou não. Ou seja, atingiram, né, a temperatura que precisava ou não, ok? E por último, a catalase, tá? A catalase, ela decompõe peróxido de hidrogênio em oxigênio molecular e água. Por que eu quis deixar a catalase aqui? Apesar da aula já estar bem grande, eu quis deixar ela aqui por último, porque a catalase, ela está muito relacionada com a mastite. Seu conteúdo ele está ligado à presença de leucócitos e de células epiteliais no leite. Então, a quantificação dessa catalase, ela é muito importante para identificar um leite mastítico, né? Um leite que teve de uma vaca que teve mastite, a gente usa essa análise de catalase para uma das análises para identificar, tá? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para preparar essa aula e muito, muito, muito obrigada.